Olá para você. Você provavelmente já fez aquela oração: Deus, até quando? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou suportar isso? Até quando? Até quando? Até quando? Sabe, gente, quando a gente ora assim, a sensação que a gente tem é que a gente passa por uma situação que ela é tão longa, é algo que assim parece que não tem fim. A nossa força começa a ir embora, a gente tenta ser resiliente, muitas vezes a gente não consegue. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Fica até o final dele. Hoje a gente vai fazer uma reflexão no livro de Salmos, uma oração de Davi. E vamos pensar o que a gente pode aprender nessa oração. Eu tenho certeza que você vai se identificar com ela, como eu já me identifiquei. E se esse é o seu caso, vamos aprender juntos e ver o que Deus tem pra gente hoje, nesse dia, com esse tema para falar com a gente. Olá para você, eu sou a Jaque e eu tô aqui todo dia para ler a Bíblia com você. Nesse momento eu estou fazendo a leitura do livro dos Salmos, eu tenho outras leituras salvas aqui no canal, você pode dar uma vasculhada lá. E se você quer entrar nessa jornada comigo, nessa leitura, para você crescer na sua fé, para você desenvolver sua salvação, para você se sentir motivado, inspirado aí na sua fé, principalmente se a gente passa por momentos assim de turbulência, né, que vem testar a nossa estrutura em todos os níveis. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder os avisos, porque todo dia quando o vídeo chegar, o YouTube vai te avisar e você não vai perder a sua leitura e aquela porção de Deus para você naquele dia. Muitas vezes a leitura, aquele capítulo, Deus pode falar no seu coração, pode te dar uma direção, você pode ter uma ideia, alguma coisa assim que o Espírito de Deus pode falar para você. Então é muito importante a gente estar junto nessa, estar junto na leitura e aprender de Deus aquilo que Ele tem para a nossa vida. Mas antes da leitura, vamos pedir a Deus sabedoria para esse texto. E se de repente você é aquela pessoa que está passando por esse momento, né, de aflição, onde você tem orado, Senhor, até quando? Vamos falar com Deus para que, quem sabe hoje Ele dê uma resposta para você, para mim, e você saia no final desse vídeo mais animado, mais motivado a seguir em frente, firme e forte naquilo que Deus tem para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia, te agradeço porque o Senhor é bom. Peço ao Senhor que visite essa pessoa nesse momento onde ela está, alcança seu coração, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Abençoa-nos, ó Deus, e nos ensina na Tua palavra hoje qual é a Tua porção para nós nesse dia. Alegra os nossos corações, que o Senhor venha dar motivação para todos nós aqui. Ó Deus, se houver pessoas que nesse momento estão passando por fases na vida em que oram até quando? Ó Senhor, venha falar com essas pessoas, venha fazer algo e que elas possam ver a Tua poderosa mão agindo em favor delas. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, que a Sua palavra nos mude totalmente, nos cure, nos transforme e faça de nós pessoas mais amorosas, mais ensináveis, com o coração totalmente voltado ao Senhor. No nome de Jesus, meu Deus, é o que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Bom, gente, vamos ler hoje então Salmos capítulo 13, Salmos 13, né? Em que é uma oração de proteção que Davi fez. Inclusive eu fiz um vídeo esses dias sobre oração de proteção, aqui mais uma. E assim a palavra de Deus, ela diz assim pra gente: Até quando, Senhor, Tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor meu Deus, e responde-me. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Mas eu confio na Tua misericórdia, o meu coração se alegra na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. 6 versículos aqui deste salmo resume muito bem a aflição que muitos de nós passam, né? Muitas vezes no nosso dia a dia. A gente vê Davi falando várias vezes: até quando, Senhor? Até quando Tu esquecerás de mim para sempre? Olha só, parece que
para Davi, ele devia estar passando algo assim que era tão eterno, era uma aflição tão eterna, uma dor eterna, uma decepção tão eterna, que ele falava assim: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando? Né? Até quando eu vou relutar com a minha tristeza todo dia? Até quando o meu inimigo ele vai vencer sobre mim? É mais ou menos aqueles momentos da vida da gente que a gente sente que todo mundo ao nosso redor está ganhando alguma coisa e a gente só está perdendo. E, gente, assim, quando a gente vê salmos como Salmos 13, Davi expressando a sua dor ali diante de Deus em oração, a gente aprende que isso é tão mais comum do que o que a gente pensa. Muitas vezes a gente até pensa que falar assim com Deus é errado, mas eu estou duvidando, mas não é, porque Deus, ele nunca é pego de surpresa, ele sabe como nós somos, ele sabe até onde a gente aguenta, ele sabe até onde as nossas forças elas vão. E assim, quando a gente chega naquela tampa, sabe, do tipo, eu não suporto mais passar por isso, é onde a gente faz essas orações: Senhor, até quando o meu quadro vai ser esse, até quando a situação vai ser assim, quando que o Senhor vai mudar a minha história? E aqui o que a gente pode aprender de tão precioso é que mesmo que a gente coloque diante de Deus as nossas dúvidas, as nossas queixas, as nossas aflições, a nossa humanidade, sabe, de questionar, de não ter assim uma visão assim do futuro, né? A gente não tem uma perspectiva de uma coisa boa para acontecer, porque a gente está ali mergulhado na tristeza, na depressão. A gente acha assim que não vai ter solução para a gente, e não é errado a gente colocar diante de Deus o nosso coração dessa forma. Mas a gente aprende aqui com Davi uma coisa. Ele termina esse texto ainda falando, né, que ele confia no Senhor. Davi, ele fala assim: mas eu confio na sua misericórdia. Versículo 5, meu coração, ele se alegra na sua salvação. Então, apesar das circunstâncias serem todas contrárias, né, apesar de ele lutar contra a esperança, ele não vê uma solução ali que parece que Deus se esqueceu dele para sempre. Ele sabe que ele pode confiar no Senhor. Ele sabe que o coração dele pode se alegrar na salvação. A salvação é o maior presente que Deus pode dar para a gente. E aqui ele ainda continua: cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Então é como se Davi tivesse uma fé, uma confiança de que no futuro, apesar de tudo, ele cantaria ao Senhor, ele falaria das suas obras, né? Porque Deus tem feito muito bem, então Deus tem agido na vida dele, só que aquela situação, aquele momento, parece que não passa e parece que é eterno, né? E isso eu tiro como lição para a minha vida mesmo, que muitas vezes quando eu fico pensando assim, meu Deus, parece que a situação não muda e está tão difícil, eu posso olhar uma luz ali no fim do túnel e ver que Deus, ele está ali me esperando naquele fim de túnel. E quando eu chegar ali, naquele lugar, eu vou poder contar as obras do Senhor, eu vou poder cantar as obras do Senhor. Eu preciso ser só um pouco mais forte, um pouco mais resiliente, não jogar assim a toalha, né? Não abandonar a peteca por aí, mas segurar só mais um pouquinho, porque no tempo do Senhor o socorro vem. Então é isso que eu quero deixar nesse vídeo. Se você passa por situações assim, se você está passando por algo assim, pensa que no fim do túnel, gente, tem a luz, tem aquela luz do Senhor ali nos esperando. Como eu sempre digo e falo assim, nenhuma situação ela é eterna, como um momento de alegria, ele não dura para sempre também. A gente não passa momentos de alegria o tempo todo alegre, né? Ele não é totalmente duradouro, né? Como também o tempo de tristeza também não. A vida do crente, a vida da pessoa que anda ali com Deus, ela é cheia de altos e baixos, né? Então tem aqueles momentos que a gente está lá em cima super bem, mas depois a gente desce um pouco, a gente passa ali por algumas aflições, depois o Senhor tira a gente de lá para viver novamente nos lugares altos e tudo bem. Porque é isso que vai fazer com que a caminhada com Deus seja uma caminhada interessante.
seja uma caminhada assim cheia de histórias para contar, cheia de testemunhos para contar. Imagina se tudo fosse só tristeza, né? Ou imagina se tudo fosse só alegria. A gente não aprende, a gente não amadurece quando a gente vive estações da vida que sejam somente únicas, só de alegria ou só de tristeza. A gente tem que passar pelas montanhas e pelos vales. Então eu deixo esse texto aqui para que você não desista, continue resiliente, continue confiando no Senhor, que assim como Davi orou, Senhor, até quando, né? Até quando? Até quando eu vou esperar? E aí eu falo para você, até quando a gente aprender a confiar em Deus de verdade, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.